E agora a gente continua aqui na nossa programação. Hoje, dia 2, nós estamos dando continuidade no nosso bate-papo sobre ideologia de gênero. Nós já estamos há 2 programas falando sobre esse tema, trazendo uma abordagem profunda sobre esse assunto. E quem está nos ajudando, nos auxiliando nesse bate-papo, nessa reflexão, é o nosso querido reverendo Leonardo Dias Campanha. Leonardo Campanha. Eu de novo chamei Leonardo Dias. Pastor, um abraço, hein? Desculpa, já tô te mudando o sobrenome. Leonardo Campanha, ele que está aqui com a gente, nos trazendo essa reflexão, nos trazendo essa perspectiva da gente olhar da forma correta, né? E, claro, quero dar o meu bom dia e um feliz ano novo para ele também. Pastor, muito bem-vindo aqui ao Tudo Mais. Olá, bom dia, Tainá, feliz ano novo. Deus continue abençoando aí mais um ano, né? E Uhum. obrigado por ter me colocado na família do pastor Hernandes e do pastor Arival, né? Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes. Obrigado por ter me colocado na família deles. Mas não... esse sobrenome está ausente aí na minha certidão. Não, já é a segunda vez que eu falo Leonardo Dias Campanha. Eu falei, gente do céu, mas eu quero mesmo colocá-lo na família, né? Eu quero inseri-lo lá. É, no lugar do Dias é Carbelo. Aí, ó, tá vendo? Ai, pastor, que bom. E aí, passaram bem o ano? Foi a virada de ano mais fria mesmo? Como é que foi o climinha aí? Como é que foi a programação? Não, o que a gente teve foi o Natal mais frio, Ai, o né? A Natal virada de mais ano foi, frio. assim, foi um dos mais frios aí, eu não sei de quanto tempo, né? Foi bastante frio aqui, a gente chegou a pegar -15, com a sensação de, sei lá, -20, sei lá, 20 alguma coisa, né? Então, mas foi tranquilo, graças a Deus a gente ficou dentro de casa, né? Com a devida proteção, graças a Deus foi tudo tranquilo. E aí agora o Ah, frio que tá dando bom. uma trégua aqui pro padrão nosso aqui, o frio tá dando uma trégua. Até quinta-feira a gente vai ter aí 16 de máxima, 18, o que é bem quente para essa época, né? Mas na próxima sexta já vai voltando ao normal, com 8 graus, aí já começa 5, 3, que é o padrão Normal. do inverno por aqui, né? É É, o normal local, né? O daqui, normal né? do local, é. Olha, que Deus abençoe vocês, tá bom? Para suportar, superar esse período, esse clima, né? Que haja uma adaptação, não só da língua, né? Mas também corpórea ali, né? Para suportar, porque olha, dá um desespero pensar do lado de cá, esses graus todos Não, aí que você tem passado. e parece mentira, né? Mas a gente passa mais frio quando a gente vai para São Paulo no inverno do que quando a gente está aqui no inverno. As coisas que Ah, pela são estrutura? muito bem preparadas, as coisas são muito bem preparadas, o tipo de roupa, né, também é adequado, né? Uhum. Então, você consegue lidar bem aqui com a temperatura e também ninguém é louco de ficar fazendo coisa na rua, não. Só tem um outro louco que fica andando por aí. A questão é ficar mais dentro dos lugares mesmo, né? Casa, seminário, no mestrado ou na igreja, enfim. Você fica mais dentro de ambientes fechados, né? Mas é bem tranquilo, no fim das contas, é bem tranquilo. Muito bom, então, pastor. Olha, terceira parte, hein? Ideologia de gênero que nós estamos trazendo. Você sabe que eu andei zapeando o chat, né? Eu vi muitas pessoas comentando, inclusive eu peguei o comentário de uma, né, das internautas lá, e no finalzinho eu quero inseri-la aqui na nossa conversa. Mas eu acho que eu não sei se a gente já pode começar para nossa pergunta um, ou se você quer dar um geral assim, né, uma explicação geral do que nós já abordamos até aqui, mais ou menos, ou podemos prosseguir. Tá, então tá bom. O assunto tá rendendo mais do que a gente esperava, né? Aham. A gente inicialmente pensado um programa, mas isso demonstra a importância do assunto, né? Isso demonstra Uhum. a importância do assunto dentro do momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente começou dando, se eu não estou enganado, no primeiro programa, um panorama do que é a ideologia de gênero, alguns fundamentos, né? Acabamos conversando um pouco sobre os perigos, a importância do papel dos pais e da igreja, né? No segundo programa, a gente entrou um pouco mais no detalhe, já com ações mais práticas, de como a igreja deve atuar, como os pais devem estar presentes dentro da vida dos filhos, Uhum. tratando esse tipo de assunto, né? Inclusive, falamos da importância, né, tanto da igreja quanto
dos pais a tratarem os assuntos da sexualidade com os filhos, uma vez que existe um Criador, né, existe um Deus Criador que nos deu, que nos se revelou a nós, né, e nos deu ali, a gente pode falar de um manual de uma sexualidade sadia, uma sexualidade que agrada a Deus, uma sexualidade voltada para a glória de Deus, e que se nós que temos aquilo que é correto não ensinarmos, não conversarmos, não estivermos preocupados com esse assunto, aqueles que nada sabem disso, aqueles que desvirtuam a sexualidade, eles com certeza têm trabalhado e trabalhado de maneira muito intensa na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? Então, acho que de maneira bem resumida, a gente passou por esses 2 programas aí, cada um teve 1 hora e pouco, né? Recomendo você voltar na playlist aí do programa dentro do canal da Igreja de Pinheiros aí no YouTube. Então a gente tratou bastante coisa nesse sentido, né? Uhum. Você sabe que eu estava assistindo, assisti um e assisti o dois de novo, e é muito interessante, assim, porque até mesmo pontos que a gente acaba, você responde ali, a gente acompanha, mas acaba salientando mais, assim, né? Vai me marcando mais pontos tão importantes. E até essa semana teve uma situação que depois eu quero compartilhar aqui também, dessa forma como o mundo está nos induzindo, está nos levando. E eu começo com essa pergunta, pastor. A mídia em si, ela tem sido responsável também com esses trabalhos, né? Com essa questão de levar uma mensagem, mesmo que de uma forma muito sutil, ela tem influenciado, né? Vamos lá, nos filmes, novelas, até comerciais, hoje propagandas, a gente vê propagandas hoje com uma naturalidade mesmo, tratando desse tema. Tudo isso tem influenciado, tem colaborado para que de alguma maneira, tem incentivado as pessoas, às vezes, a querer experimentar ou querer viver dessa forma? Tá, a gente tem que primeiro pensar, né? Às vezes a influência é sutil, mas muitas vezes ela é escancarada, né? Então, existem pelo menos 2 teorias a respeito do que é a arte, né? Aí falando vamos pensar em filmes, séries, no Brasil, novelas, coisa do tipo, o que que a arte é movida? Ela é movida pela influência da cultura ou ela influencia a cultura? Ela recebe, ela recebe da cultura os inputs, as informações para que ela trabalhe, ou ela trabalha de uma maneira autônoma ou supostamente autônoma, tentando influenciar a sociedade? Aí eu creio que é uma mistura dos dois. Eu creio que você vai ter ali uma retroalimentação, né? Você tem, de uma certa forma, a cultura, a nossa sociedade informando alguns dos nossos valores, e aí você vai ter aqueles que teoricamente se consideram vanguardistas, né? Aqueles que estão à frente do tempo, inovando, mas você vai ter também a arte influenciando a sociedade, trazendo, apresentando coisas que são inimagináveis, muitas vezes, no momento que a gente está vivendo. Eu gosto de dar um exemplo, que foi até na palestra que eu dei sobre esse assunto. Uma TV, uma emissora de televisão aí do Brasil, bastante famosa aí, né? Ela, dentro de uma das novelas dela, ela colocou uma cena de um beijo entre 2 irmãos, né? E eu não estou falando de beijo no rosto, né? Estou falando de um beijo sexualizado entre 2 irmãos, né? E se você for pensar e conversar com qualquer pessoa normal, apesar da normalidade não existir, mas qualquer pessoa um pouco mais dentro da casinha, é um absurdo você pensar nessa realidade. Mas eles lançaram isso numa novela. E aí, com o tempo, isso vai mudando os parâmetros, né? Se você comparar a maneira que as novelas são hoje com o que elas eram há 10, 20, 30 anos atrás, é completamente diferente. O tipo de assunto, a sensualização das coisas, né? E, de uma certa forma, isso está vinculado com a filosofia, com a maneira como as pessoas pensam dentro do nosso tempo. Então, as pessoas foram levadas a acreditar, em primeiro lugar, que elas merecem e deve ser o primeiro objetivo da vida delas ser felizes.
Então, eu não estou falando aqui que a gente não deva buscar ser feliz, né? Até porque com Deus a gente é feliz, mas é quando você coloca a felicidade como o primeiro objetivo, como objetivo maior na sua vida. E as pessoas então começam a entender que elas merecem ser felizes, que elas têm todo o direito, que ninguém. Quem é você para não me deixar ser feliz? Uhum. Mas assim, o que vai definir minha felicidade então? Aí eles vão falar, não, então, veja bem, e isso é tudo, muitas vezes não está escrito num acordo, mas é a maneira como a sociedade tem vivido. Ah, o que me faz, o que dita, o que vai estabelecer a minha felicidade? Se eu seguir os meus sentimentos. Então aquilo que eu sinto tem que ser saciado. Não importa o que você pensa a respeito do que eu sinto. O que eu sinto tem que ser satisfeito. Por quê? Porque quando eu satisfizer todos os meus desejos, eu vou ser feliz. Uhum. Só que É, aí você tem um outro problema. exatamente. Será que eu nunca sinto nada errado? Será que os meus sentimentos não podem brotar de pensamentos incorretos ou de reações indevidas acerca de acontecimentos dentro desse mundo? Então, muitas vezes, eu creio que é um problema só meu, eu creio que mais ninguém tem esse problema. Muitas vezes eu tenho vontade, né, de dar umas pancadas em alguém, porque por algum eu fico nervoso, por algum motivo, né? Eu no trânsito, abro o semáforo, a pessoa não anda. Eu sempre dou esse exemplo do trânsito, né? Ah, aqui, graças a Deus, eu não sofro muito com trânsito, mas Que quando você bom. pensa em realidade de São Paulo, né? Aí você tá no trânsito, abre o semáforo, a pessoa não entra, ou então a seta é opcional no carro dela, ela muda de faixa sem sinalizar que ela tá mudando, ela te fecha, né? E você tem Uhum. reações, né? Você tem sentimentos. Esses sentimentos, eles não são bons, eles não são corretos. É. Você tá reagindo de uma maneira equivocada diante de uma situação que foi colocada diante de ti. Então, muitas vezes a gente sente o que é errado, né? Eu desejo coisas que são incorretas. Então, uma vez que a gente tem a Bíblia como nosso padrão do que é certo, né? Então, eu não posso ter como aquilo, os meus sentimentos, as minhas emoções, como padrão de felicidade que eu devo ter. Mas é isso Uhum. que a sociedade tem vivido. É dessa forma que a sociedade tem vivido. Então, a arte tem explorado isso, né? Ela tem colocado e exponenciado isso. E uma das outras, e um terceiro ponto dentro dessa realidade é quais são os sentimentos então que devem ser satisfeitos, principalmente se eles forem sexuais. As pessoas acreditam que elas serão felizes se e somente se elas tiverem uma vida sexual, qualquer que seja. Né? Então, por isso você vai ver adolescentes querendo iniciar essa vida, você vai ver pessoas achando que quanto mais experiências sexuais elas tiverem, mais felizes elas serão, e elas entram Uhum. num caminho, né, desvirtuado, né, da sexualidade. Você vai ver pessoas utilizando da pornografia, utilizando de tantos meios que nós temos hoje para que esse assunto entre na nossa vida, né? Então, a arte, ela tem refletido e tem influenciado essa realidade, né? A gente conversou um pouco no outro programa da maneira como a Disney, que teoricamente é uma empresa voltada para crianças, ela resolveu, com a antiga presidente, a antiga CEO, né, tanto é que ela foi demitida porque vazaram a um vídeo de uma reunião em que ela falava que sim, a Disney ia ideologizar os seus filmes, que a Disney iria trabalhar com a sexualização das crianças e principalmente com a pauta de ideologia de gênero, né? Então, a arte, ela tem um papel fundamental nisso, né? Os meios de comunicação, não só a arte, né? Já começa a entrar em termos de meios de comunicação, tem um papel fundamental nisso. E nisso vai entrar também as redes sociais, né? Então, quando você pensa o papel que as redes sociais têm, né? As redes sociais hoje, elas são um mundo em que você expressa as suas opiniões, os seus pensamentos, você compartilha coisas que você crê, coisas que você discorda. Uhum. Ah, e assim, eu não sei como que tá isso. Eu não tenho e recomendo que ninguém tenha TikTok, né? Tanto por questões de segurança pessoal, né? Se você for ler lá o acordo
de segurança deles lá, eles mapeiam quase tudo que está dentro do seu celular, né, coisas bem privadas da sua, do seu relacionamento com esse aparelho, né, das coisas que você tem ali, mas também por conta do conteúdo que é colocado dentro dessa rede, né? Então, existem, por exemplo, só para vocês pensarem, só para a gente provocar um pouco, né? Sim. Existe aqui, vocês sabem disso, aquele algoritmo que vai sugerindo coisas para você ver. Isso tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook. Você tem então esses mecanismos que eles vão vendo coisas que te interessam ou coisas que são relacionadas com seus dados demográficos. Então, sua idade, o seu sexo, gênero, né? Esse tipo de coisa. E eles vão te sugerir assuntos, coisas que você curte, coisas que você não curte. E vai tendo essa... O TikTok, ele tem 2 tipos de mecanismo de sugestão. Tem 2 algoritmos aí, pelo menos. Tem o para o mundo ocidental e tem o para dentro da própria China. Então, as coisas que são oferecidas para as nossas crianças, porque normalmente o TikTok ele é uma coisa mais dos adolescentes, vamos colocar assim. Ele é voltado para um público mais novo. O Instagram já virou aquele adulto tipo nós, já quase chegando na meia-idade, né, Tainá? Você tá falando, hein? Domingão aí eu dou mais um passo para esse caminho. E o Facebook, então, já virou tiozão total, né? O Facebook hoje já é uma rede social que você já pega uma outra faixa etária. E, por exemplo, o TikTok na China, ele vai, então, mostrar para as crianças, para os adolescentes, e aí acho que até a idade de acesso lá é diferente, mas ele vai mostrar pessoas com grandes conquistas. Vai mostrar grandes pessoas fazendo grandes realizações, né? Então, jogadores de xadrez, o homem que construiu o foguete, esse tipo de coisa. Enquanto aqui, no nosso caso, são as dancinhas, né? Então, o tipo de conteúdo exibido, tipo de coisa aí, eu não consigo entender. Não sei. Né? Eu não consigo entender como que funciona esse negócio. Mas existe, então, uma forma de influenciar isso aí, né? E o que eu tenho visto de uma maneira muito pesada aqui nos Estados Unidos são professores, são professores da escola aí de crianças na faixa de 5, 7, 10, 12 anos. Então, adolescência, pré-adolescência, a infância, professores, ditos professores, né, fazendo conteúdos voltados para a pauta da ideologia de gênero. Então, de fato, influenciando as crianças, de fato, estabelecendo fundamentos, né, no consciente da criança, né, na mente da criança, e colocando, na verdade, mais dúvidas na cabeça das crianças. Então, quando você deixa o seu filho acessar esse tipo de rede de uma maneira não monitorada, né, de uma maneira não controlada, você vai estar colocando seu filho em grande perigo. Você está colocando seu filho numa situação que ele pode estar consumindo informação, tipo de informação, que na verdade não é você só, mas ninguém entende como saudável para uma criança. Então, sim, as artes, né, em termos de filmes, séries, se você for ver, eu gosto muito de série. Né? Eu uso a desculpa para me ajudar a manter o inglês, a manter minha mente pensando em inglês, né? E eu acabo assistindo as séries. Tem muitos anos que eu tenho assistido séries para treinar o meu ouvido para quando eu viesse para cá. Né? Então, e eu tenho visto a maneira, pela data de lançamento e por quando determinada temporada acontece, você consegue ver os temas principais influenciando a série. Bela então você observação. consegue ver uma influência progressista conforme o ano que aquela temporada foi lançada. Então, se você pegar séries do ano 2000, né, você pegar da primeira década do anos 2000, né, você vai ter pouca problematização
por exemplo, de assuntos feministas, de assuntos relacionados à homossexualidade, relacionados a racismo, né, ao racismo, não o racismo real, né, mas o racismo fabricado pelo progressista. Né? Existe o racismo, de fato existe um racismo real, e existe o fabricado, né? Uhum. E aí você vai ter também a questão da ideologia de gênero. Então, tipo, 10 anos atrás, ideologia de gênero não era um grande assunto, não era um grande problema. Eles ainda estavam plantando, eles ainda estavam estabelecendo os fundamentos, eles estão se erigindo, que eles estão em cima hoje. Mas se você pegar séries, talvez nos últimos 3 anos, você já começa a ver essa presença. Você já começa a ver o surgimento de personagens. Você começa a ver a problematização. Né? Então, o que é mais absurdo, né? Você vai começar a pegar, por exemplo, séries, que é um do tipo de série que eu gosto, né? Que envolve medicina, né? Tipo Dr. House, ou tem um que eu tô gostando muito agora, o The Good Doctor, né? O Bom Hum. Doutor, né? Eu creio que esse seriado ele levanta excelentes questões éticas, Ele é muito bom. né? A gente nem sempre, ou quase nunca, a gente vai concordar com as respostas dadas pelos produtores da série, mas as questões éticas são importantes. A gente precisa pensar como o mundo tem olhado para essas coisas, né? Você levanta a questão do autismo, né? Ou como um autista pode chegar em determinados lugares, né? Com a capacidade que foi dada para eles, as dificuldades que ele vai encontrar no caminho, enfim, uma série que eu tenho gostado. Mas quando eu pego lá o lançamento, as 3 primeiras temporadas não tem coisas desse tipo. Mas quando você passa para a quarta temporada para adiante, você começa a ver uma influência muito grande de pautas progressistas. Então você Hum. vai começar a ter ideologia de gênero muito forte, você vai começar a ter um feminismo gritando, você vai começar a ter, né, esse tipo de coisa sendo colocada de maneira muito latente, de maneira muito explícita, né? Uhum. E aí pensa na cabeça de um adolescente, de uma criança, o seguinte: não, mas esses produtores eles se pautaram na medicina, pelo menos o básico, para poder fazer. E eles estão falando que é normal a ideologia de gênero. Então você começa a ter um respaldo falso, né, dentro da arte, utilizando uma profissão para isso, né? Então você vê a loucura que é e a maneira como eles conseguem construir conceitos para influenciar o tempo, né? E eu falo isso porque de um falso apoio de médicos, né? Porque você vai ter aqui médicos bastante contrários a esse tipo de coisa, né? Uhum. Inclusive, a Associação de Pediatras, aqui, uma das associações de pediatras aqui dos Estados Unidos, lançou um documento contra a ideologia de gênero. Porque, diferente de nós, eles não têm, por exemplo, as Sagradas Escrituras como fundamentos, mas eles vão olhar para as consequências disso na realidade. Então, eles Uhum. veem a taxa de suicídio, que São é, assim, altíssimas, né? 20 vezes maiores do que em qualquer outro tipo de situação. Eles vão ver as taxas de depressão. Eles vão ver todas as taxas, as consequências, né, e consequências ainda não mapeadas, né, que é o uso prolongado de hormônios dentro de um corpo que não foi construído para receber aquele determinado tipo de hormônio. Né? Então você tem lá o XX e o XY recebendo hormônios contraditórios à sua essência, em Uhum. quantidades massivas, né, muito maiores do que o que deveria acontecer. Então você não tem um mapeamento disso a longo prazo, enfim. Então eles deturpam, inclusive, uma profissão. Mas a Uhum. arte, dentro da liberdade que a arte entende que ela tem, ela faz isso. E isso vai sendo transferido, vai sendo É. colocado dentro do nosso imaginário, dentro da nossa mente. E num primeiro momento, né? Isso é muito interessante. Eu acho que foi o pastor Eber Júnior, né? Tendo aula com ele aí no Brasil. Ele falou assim: pensa aqui quantos de vocês ficam ofendidos ao ouvir um palavrão? Palavrão dito por alguma outra pessoa, né? Não por você. Uhum. Mas quantos de vocês ficam dói às vezes no ouvido ouvir um palavrão? Dependendo do ambiente que você tá, igual eu vinha de um ambiente corporativo, muitas vezes não me doía tanto. Eu sei que é errado, eu costumo não falar, mas não me doía tanto. Mas você vê uma pessoa que vive num ambiente mais eclesiástico, aquilo ofende muito Uhum. mais. Sim. Quero dizer isso. Conforme a quantidade de exposição,
você vai entendendo aquilo como mais ou menos normal. E quanto mais exposto, maior vai ser a normalidade sua, né? Uma outra forma de você fazer um teste disso é, é você começar a filtrar os conteúdos que você vê. Você começar a pôr parâmetros no tipo de série que você vê. Então, eu não tenho dúvidas que se um homem que assiste a conteúdos que tem uma quantidade razoável, é que razoável não que eu estou falando que eu quero falar uma quantidade moderada, eu não sei como seria uma palavra correta para isso, Ah. mas a disposição corpórea, né, de nudez, Tá, entendi. ele se habitua àquilo. Se esse homem retira, ou a mulher retira essa exposição, ela para de assistir conteúdos, que é um dos filtros que eu tenho, né? Eu busco assistir conteúdos com a menor quantidade possível de exposição, né? Uhum. Quando você vê de novo aquilo, o teu corpo reage diferente. Por quê? Porque aquilo já não é mais normal. É, Então, exatamente. as artes, né? A TV, os meios de comunicação, elas têm utilizado dessa estratégia de vai colocando, né? Vai colocando aos poucos, e quando você vê, você está tão habituado com o negócio que aquilo já não é mais um problema. Por É, já exemplo, fica hoje, comum. você vai ter dentro da igreja pessoas que não vão achar absurdo o Estado legalizar, ou elas vão até ser a favor disso, do Estado legalizar, o que não tem como dar esse nome, mas uma união entre a homossexual, que Uhum. alguns vão chamar de casamento, que não é, que alguns vão chamar de família, que não é, porque não é o padrão bíblico. Mas isso tem sido exposto há tantos anos, né, há tanto tempo eles vêm trabalhando esse conceito, que algumas pessoas já vão achar normal. Então, Exatamente. recentemente saiu uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que já acha dentro, que se dizem evangélicas, né, e é um outro problema, porque ser evangélico é um termo tão indefinido, né, qualquer um pode ser evangélico, mas que consideram que a pessoa não nasce homem ou mulher, que não existe só dois gêneros. Então, essa é a ideia da exposição, né? Então, foi uma resposta gigantesca aqui, mas sim, as artes, os meios de comunicação, as redes sociais, elas têm, né? Eles têm um papel aí fundamental na criação de conteúdos, na não talvez na banalização ou na normalização de algumas posturas, de alguns comportamentos que são errados, né? Uhum. Então, e veja, e não basta só, isso é uma outra coisa importante, né? Porque nós, como crentes, vamos ter que ficar atentos a isso. Não basta só eles enfatizarem aquilo que é errado. Então, por exemplo, a ideologia de gênero vai estar cada vez mais presente. Você não tem a dúvida Uhum. disso. Vai estar cada vez mais presente Sim. nos Nas conteúdos. pautas, nos conteúdos, em tudo, né? Mas não basta eles simplesmente incentivarem isso. Eles vão fazer a outra mão. O que é a outra mão? Eles vão falar assim: quem não concorda com isso tem um coração cheio de ódio. Quem não concorda com isso é um intolerante. Quem não concorda com isso é um fundamentalista, negacionista. Você nega a realidade, né? Então eles trabalham as duas coisas. Eles incentivam e falam assim: quem discorda é fascista, é qualquer coisa que eles queiram chamar. Uhum. Eles vão simplesmente rotular e o rótulo vai pegar. Então, assim, eu estava até conversando com um professor esses tempos atrás aqui do mestrado, ele falou: não, eu fui num seminário liberal dar uma aula e o pessoal lá me chamou de fundamentalista, de não sei o quê, né? Aí eu falei para ele: veja bem, dependendo de quem vem a ofensa, é um elogio. Dependendo de É, quem isso é vem a ofensa, verdade. é um elogio. Se a gente está sendo perseguido por conta do evangelho, por conta do nome de Cristo, isso é motivo de alegria, ainda que doa. Né? A gente vê os apóstolos, né, lá em Atos 5 fazendo isso, celebrando a perseguição porque eles eram considerados dignos de sofrer o nome de Cristo. Né? Então, uma, uma coisa importante para a gente ter na mente. Né? Então, eles vão incentivar e eles vão massacrar aqueles que discordam. E Né? vão mesmo. E
Não, eu Pode ir. queria. Não, Não, só eu ia só colocar. complementar. Pode Ah, completar. pode falar, desculpa. Não, não ia depois Não, complementar então, isso também, uma situação. tá. E aí, pensa o seguinte, eu estou até lendo um livro escrito por não cristãos dentro dessa Hum, área de estudo. Ah, se eu não me engano, a pessoa é até homossexual, e ela vai falar assim: a ideologia de gênero rompe com a realidade biológica. Eles estão tão. olha. Porque é uma vertente filosófica pós-moderna. Né? Então, para eles não importa a realidade, importa o que eles acreditam, ainda que não seja real. Então, assim, eles romperam com a biologia, eles romperam com os padrões da realidade. Então, pouco importa para eles. Muitas vezes o argumento para eles racional não importa, porque eles já não têm razão no que eles falam. Né? Eles não vão conseguir. Não existe prova científica da ciência verdadeira que mostre que XX e XY pode ser qualquer outra coisa que você queira atribuir. Né? E só para encerrar a minha resposta, aí você complementa, pensando na influência das mídias, né, pensando em tudo aqui, né, televisão, tudo mais, redes sociais, penso o adolescente que, por padrão, ele normalmente vai querer ser um cara descolado, vai querer ser uma pessoa descolada para fazer parte de um grupo. Uhum. E nada mais descolado do que você seguir as tendências apresentadas pelas grandes redes. Então, mesmo que eles não sejam, eles vão experimentar, eles vão querer, eles vão ter a curiosidade. Por quê? Porque eles querem ser parte de um grupo. Né? Eles fazem, para muitos deles, não todos, né? Mas para muitos deles, eles vão querer ser parte de um grupo. Eles vão querer adentrar uma determinada realidade, né? E para você, Uhum. você pode ver isso, né? A maneira como isso influencia a quantidade de atores e atrizes mais velhos do que nós, né, Tainá? Nós aí que somos quase na meia idade, né? Mais É. velhos do que nós aí, a, que resolveram se assumir bi, que resolveram não sei o quê. Eu já não penso. Você viveu 40 anos, 50 anos, e agora Construir que uma você sabe? família. Então assim, só pra gente ver a loucura e a maneira como isso vai ter uma influência muito grande naqueles que ainda não têm filtros, né? Aqueles que dependem de afirmação muitas vezes, né? Então isso constrói, né, o imaginário. A criança vendo um filme de animação, recebendo conteúdo, é um negócio pesado, né? Então eles vão trabalhar dessa maneira assim. Uhum. Não, não, eu concordo plenamente com tudo que foi exposto aqui, e eu acho que muitos dos nossos internautas que já participaram, eles colocam como a IPP-TV o único canal na casa dele, ou canais semelhantes ao nosso, assim, aqui do YouTube, né? Porque realmente já não se sentem mais confortáveis de assistir qualquer outra programação, qualquer outro conteúdo de alguma outra emissora. E, pastor, eu nem vou complementar, eu vou emendar com a próxima pergunta, porque hoje nós estamos vendo também, além desses depoimentos de muitos artistas, de pessoas que decidiram trocar a família, né, por um desejo, por uma opção ali que satisfaça a tal felicidade, né, que eles alegam, que eles expõem de certa forma, tem a questão do tratamento neutro, né? A gente vê cada vez mais pais trazendo isso para sua criança, nessa nova educação que eles estão trazendo, onde o filho é uma linguagem igual, né, de pai e filho ali, quase que um amigo, e onde os pais eles têm essa questão da cor. Ai, minha menina pode usar fantasia de meninos, pode usar a cor azul, ou se não vai ser amarelo, porque é neutro. Eu nunca vou comprar uma boneca para minha filha, vou dar carrinho, ou eu para o meu filho vou comprar boneca e carrinho, essas coisas mais neutras, como eles dizem, uma educação neutra, com o argumento de que a criança, ela, quando crescer, ela irá optar pelo que ela quer, mas sem ter tido a influência dos pais. São esses argumentos que a gente tem visto, lido em diversos lugares aí, né, por algumas pessoas desse grupo. E quero até aproveitar nessa questão que essa semana eu vi uma situação que eu fiquei assim, nós ficamos assustados, né? Que uma criança queria de presente uma boneca bem conhecida, que ela vem numa caixinha surpresa. É a boneca surpresa. E você não sabe que boneca tem ali dentro, porque é uma surpresa. E quando ela ganhou o Borbo, que ela chamou Borbo, Bobo, uma coisa assim, Borbo, eu falei, como assim, gente? O que é isso? Borbio, uma coisa assim, que ela deu o nome. Pequenininha, ela tem 5 aninhos. Ela
chorou muito, porque era uma sereia, só que era um homem de maquiagem e cabelão. E ela falou: não é a sereia, não é a Barbie, era um homem. E aí ela chorou muito, ela não queria, e a família toda constrangida, a família não apoia, e naquela situação. Aí ela ganhou outra boneca de outra pessoa que era a sereia que ela queria. E aí, por fim, ela deixou aquela de lado, falou: não, não quero isso. E a gente ficou pensando, falou: gente, como tá sendo isso, né? E quantas famílias, ai, que legal, que autêntico, né? Agora tem as bonecas agora com transgênero, né? Com tudo mudado, hoje pode, até nos brinquedos. E aceitam isso dentro de casa, querem isso, né? Tem pais levantando bandeiras a respeito disso. O que falar dessa educação, pastor? O que falar disso tudo que está acontecendo com, né? Que já começa assim tão cedinho e nem tão Isso é, sutil já mais, né? isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso é os pais não assumirem o papel dado a eles por Deus, de cuidar, de proteger, de educar, de ensinar essa criança. Quando a gente olha, né, nas escrituras, né, a gente falou disso em Deuteronômio 6, nos outros programas, né, a ideia da importância dos pais inculcarem na cabeça da criança, porque são os pais que ensinam, são os pais que têm experiência de mundo, são os pais que conseguem lidar melhor com a realidade do que uma criança consegue. Né? Então, o que a gente tem hoje, uma geração aí de pais, quando eu falo pais, aqui é pai e mãe, pais covardes, pais que estão deixando de proteger os seus filhos e fazem parte de um ataque aos seus filhos, né? Então, aqui estou lembrando, quando você foi falando disso, fui lembrando aqui do Rafa, né? O Rafa está lá na Espanha. A primeira viagem que ele fez para a Espanha, para ver campo missionário, esse tipo de coisa, ele falou assim: Léo, é impressionante a quantidade de meninos pequenos, né? 3, 4 anos, em que os pais colocam vestido. Por quê? Porque eles querem criar um filho sem preconceito. Tem pais que colocam nomes agora que seriam nomes unissex, né? Nomes que não vão. Pode falar. Não, eu ia falar que aqui no Brasil tem pessoas de certas influências que estão tratando assim, expõem os filhos com vestido, e, enfim, tá nesse É, caminho também. são covardes, né? Eles são covardes, eles estão atacando aqueles que são indefesos, né? Eles estão abusando de crianças que não têm como se defender, né? Uhum, E quando eu penso nisso, né, eu fico muito indignado, né? Mas é algo recorrente no nosso tempo. A gente sabe que pais têm feito isso, e o que eu acho absurdo é assim, porque os pais não deixam, de maneira geral, os filhos escolherem o que eles vão se alimentar, né? Eles não uhum. deixam, por exemplo, nenhum pai deixa o filho não ir à escola porque ele não quer ir à escola. Eu não quero, eu não gosto. Problema seu, você vai, né? Mas nessa área, as pessoas querem deixar uma criança que não sabe ler a realidade tomar decisões, né? Então, assim, os pais devem ser amigos dos filhos, de um certo sentido, sim, até um certo ponto, sim. Mas os pais devem ter uma amizade com os filhos. Mas os pais não são amigos dos filhos como outras crianças são. Os pais são autoridade sobre a vida dos filhos. Os pais são aqueles que impõem limites, aqueles que definem os limites, aqueles que protegem a sua criança, aqueles que lutam pelas suas crianças, né? E aqui me veio uma passagem bíblica na cabeça, Tainá. Uma passagem bíblica que sempre me perturbou muito, que é aquela de Ló em Sodoma, né? Onde ele recebe a visita dos anjos e as pessoas de Sodoma vêm até a porta da casa dele e falam assim: não, nos dá Uhum. esses homens para que nós possamos, né, abusar deles, né, ter Hum, relações sexuais, coisa do tipo. E Ló fala: não, rapaz, deixa os visitantes quietos, pega aqui minhas filhas. é. E essa passagem sempre me incomodou muito. Como um pai pode fazer isso com as suas filhas? Aí você pode ver a extensão do pecado, a profundidade do pecado, enfim, a maneira como isso pode atingir. Mas conversando aqui no mestrado com um professor, ele falou assim: Léo, quando os pais não ensinam a sexualidade bíblica dentro de casa, quando os pais não protegem os seus filhos ensinando o que é certo e o que é errado, quando os pais Uhum. não lutam por isso,
quando os pais entregam os seus filhos para uma instituição de ensino, para as redes de comunicação, para que eles aprendam deles isso, eles estão fazendo a mesma coisa que Ló. Eles estão dando os seus filhos para serem abusados sexualmente. Você pode pensar, falar assim, olha, fisicamente talvez não esteja acontecendo nada, mas eles estão sendo abusados sexualmente. Eles estão sendo expostos a tudo isso, né? Expostos, né, a conteúdos absurdos, a ideias ridículas, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa ideia da criação neutra, né, é um absurdo, né? Eu já dei minha opinião aqui sobre a utilização dos pronomes, né? Sim. Eu não lembro em qual dos programas que tá. Então não existe pronome neutro, né? No primeiro. E se existe pronome neutro, né? Existe para coisas, né? Então aqui nos Estados Unidos o pronome neutro é para coisas, não é para pessoas, né? Tanto é que quando a ideologia de gênero aqui não quer usar esse pronome neutro, esse pronome neutro se refere a coisas, né? Então eles querem criar novos, né? Mas é um absurdo e simplesmente eles não estão exercendo e eles vão pagar por isso, né? No sentido de que eles serão cobrados disso, eles vão sofrer consequência disso e pior do que isso, eles vão ver os filhos deles sofrendo. Eles vão pagar por isso e parte do pagamento que eles vão receber é ver o sofrimento dos filhos, é ver os filhos crescendo de maneira desequilibrada, né? Sexualmente distorcidos, né? Então, os pais precisam sim exercer seu papel dentro dessa realidade. Muito bem, pastor. Quero aproveitar e mandar um abraço para Karina Nascimento, que está aqui com a gente, a Alexandra dando um bom dia, falando saudade de vocês, a Maria Rosângela Xavier, feliz ano novo, cheio de paz e presença do Senhor Deus em nossas vidas. A Alexandra colocou também um feliz ano novo, amo vocês. A Aparecida Parra também desejando um ano novo, né? E nós temos a participação da Cleude Rocha, da Delva também. Colocou bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. Pastor Leonardo, graça e paz a todos. E a Rosemary colocou aqui, bom dia, cheio de Jesus, pura verdade. A Adriana Tonioli também, é isso mesmo. E o Reginaldo Oliveira, bom dia, paz do Senhor, muitas bênçãos para todos. A Olga colocou, bom dia, só mesmo a misericórdia de Deus no controle deste mundo. E aqui, pelas ruas de Minas, evangelize, se precisar, use palavras. Aí, aqui, o Antônio Rodrigues, a paz do Senhor, misericórdia, temos que orar e jejuar pelos nossos filhos e pelas nossas famílias, né, em todos os momentos. Pastor, um tema que nós falamos de abordar no programa anterior, eu acho necessário a gente abordar hoje, é uma coisa que a gente fala muito, né? Muitas pessoas vão falar, por que está acontecendo tudo isso, né? Por que está aumentando o número de pessoas que estão optando pelo mesmo sexo? O que está acontecendo? O que está por trás de tudo isso? E nós já ouvimos muitos falando sobre a questão hormonal. Como é que a gente vê esse ponto? Como é que o senhor analisa essa questão do hormônio, pastor? Tá, eu sendo bem sincero, eu tenho visto pouca coisa no aspecto, tenho ouvido falar pouca coisa no aspecto hormonal para a ideologia de gênero, né? Normalmente esse argumento ele é mais utilizado, vou dividir por partes aqui a questão do hormônio, né? Então, tem sido utilizado mais, talvez para falar de interesse sexual, daí argumentar mais por uma ideia de homossexualidade por conta de problemas hormonais, o que é mínimo, é ínfimo. E se você pensar que todo esse montante de gente que está argumentando e optando por isso ter problema hormonal, então é um problema muito sério no mundo, né? Então, na verdade, quando você tem um problema hormonal, você vai no médico e resolve. Simples. Se o problema hormonal é simples, está resolvido. Mas pouco se atenta a isso também, né? Então, mas assim, é simples, é só ir lá e tratar, né? Tem tratamento. Por exemplo, você faz reposição hormonal, né? Você tem hoje aí, até para, talvez um dia eu vou ter que entrar nisso, né? Quando eu for ficando mais velho, você faz a reposição hormonal, porque o seu hormônio vai despencando, coisa desse tipo. As mulheres que entram na menopausa fazem reposição hormonal. Muitas então, vezes assim, antes até, né? Enfim. Então, assim, a ideia de problemas hormonais, eu vejo ela muito mais voltada para, talvez, para a discussão da homossexualidade do que para a ideia da ideologia de gênero, né? O que eles usam muito para a ideologia de gênero, e é um equívoco, né? A ideia do intersexo, né? Que antigamente era conhecido como hermafrodita.
que é a pessoa que Hum, nasce com a aparência ali de duas genitálias, mas o que essas pessoas precisam entender primeiro é uma mutação genética, não é uma questão do que eu sinto, é uma mutação genética e normalmente o médico vai acompanhar esse caso, né? E vai ver qual dos dois órgãos é de fato predominante. Qual desses dois órgãos é funcional? E aí, com o funcional, eles vão trabalhar a partir dali, né? Então, os intersexos não gostam de ser usados como argumento na discussão de ideologia de gênero, porque eles não uhum, tiveram opção nenhuma. Né? Eles nasceram com uma mutação, eles nasceram com um problema genético, né? Que se apresenta ali. Então, o médico trabalha a partir dessa realidade. Só que isso também é um número ínfimo, é um número baixíssimo dentro da realidade mundial. Né? Esse tipo de problema, eu, por exemplo, não conheço ninguém. Né? Então, uhum. assim, é um problema muito raro. Né? Naturalmente, para quem tem, não é raro, né? Para quem tem, sofre, tem as consequências disso, normal. Tem que trabalhar com isso, a medicina tem avançado nesse sentido. Mas também não é um problema hormonal, ele é um problema cromossômico, é um problema de DNA, né? Uhum. Não, então, assim, é uma outra questão, né? O que eu vejo, de fato, de problema com a questão hormonal é o uso dos hormônios para fazer o que eles chamam de transição. É isso eu Hum, vejo problema, né? Isso eu vejo problema, porque primeiro que não existe transição de gênero, né? Mas é o nome que eles dão, mas não existe isso. Quando a pessoa opta por fazer esse tipo de transição, né, esse tipo de procedimento, muitas vezes pode envolver uma cirurgia, né? uhum. E, e aqui nos Estados Unidos tem virado uma febre, pessoas compartilhando a sua transição. Olha, um dia tomando testosterona, um mês Hum, tomando, um ano tomando. Você vai vendo as mudanças corpóreas, né? Você vai vendo o surgimento de barba, né? Você, numa mulher, por exemplo, né? Nem eu tenho, né? Aí você vai vendo a mulher lá com a barba e tudo mais, né? Então, o que não se existe discussão é quais são as consequências disso para pessoas que utilizarão grandes quantidades hormonais hum. durante um período prolongado de tempo. Então, por exemplo, se você tem uma deficiência hormonal, normalmente você tem um gap, né, uma deficiência pequena para você superar. Você vai ter ali um salto pequeno para ser feito durante um período determinado de tempo. Talvez Uhum. pode ser o resto da sua vida, mas é um uso controlado e pequeno. Quando você tem uma mulher e você está injetando nela, né, Injetando. colocando nela um mesmo nível de testosterona que um homem tem, já é um salto um pouco maior. Né? E um outro problema, ainda pior do que esse, é que muitas vezes eles estão. Então pensa assim, ó, aparece uma criança que ela foi doutrinada, ela foi enfiada na cabeça dela essa ideologia de gênero. Ela está aprendendo na Uhum. escola, os amigos dela estão discutindo sobre isso, ela está vendo na TV, ela começa a falar assim, mas será que eu sou? Né? Será que Bate a eu sou? dúvida. Bate a dúvida. E aí, dentro desse processo, que eles estão falando assim, ó, enquanto você está na dúvida, vamos fazer o seguinte: vamos postergar a sua puberdade? Vamos. Essa é a conversa. Vamos atrasar a sua puberdade, porque aí você pode tomar uma decisão mais adequada. E aí eles Gente. começam a tratar. Não posso dar esse nome de tratamento, né, mas eles começam a, a injetar nessa pessoa, nessa criança, um hormônio que vai. Na cabeça deles, eles acreditam que você pode apertar um pause. Né? Então, puberdade, aperta o pause. Se resolve. Depois que você resolver, a gente aperta o play de novo e a vida volta a Meu continuar. Eles Deus, acham que o socorro. corpo humano é tipo uma máquina desse tipo, né? E eles começam então a usar um negócio chamado Lupron. Se você quiser pesquisar, pesquise. A Lupron é um hormônio. Lupron. Lupron. O Lupron, ele é utilizado aqui nos Estados Unidos em ofensores sexuais que foram criminalmente condenados.
Esse Lupron ele é utilizado para castração química de predadores sexuais. Então, o Lupron ele é Forte. utilizado para castrar quimicamente pedófilos, ele é usado para castrar quimicamente homens que estupraram né, a mulheres Uhum. ou crianças ou qualquer outra coisa do tipo. Então, você tem um hormônio que é utilizado em criminosos, para castrar quimicamente criminosos, e você está colocando em crianças. Você está pondo em criança abaixo de 10 anos, na fase da adolescência, você está injetando um negócio que você nem sabe, não existe estudo que comprove os efeitos colaterais disso num uso estendido de tempo. Então, esse tipo de problema hormonal eu acredito. Eu acredito que existem pessoas com problema hormonal, deve procurar um médico ser tratado, né? Existem pessoas que são intersexo, é outra discussão que nada tem a ver com ideologia de gênero, nada tem Uhum. a ver com isso. É só uma desculpa, uma tentativa de um argumento falso que eles tentaram colocar dentro da conversa. E você vai ter, então, depois disso, o real problema hormonal, né, que é você entupir crianças, crianças com hormônios que vão ter consequências horríveis, né? Só para as pessoas terem noção, muitas vezes câncer surge por desequilíbrio hormonal. Doses hormonais podem disparar crescimento de células cancerígenas dentro do corpo, né? Então, assim, é desse tipo de coisa que a gente está falando. É esse tipo de violência contra a criança que a gente está falando, né? É por isso que eu acho que o exemplo de Ló se aplica muito bem dentro dessa realidade aos pais que não exercem a sua função, né? Uhum. Nossa, eu achei excelente a colocação, trazer essa história pra gente pensar nisso e meditar. Gostei muito, pastor. Outra questão, ainda dentro de tudo isso, assim, né, que são tantos tópicos que a gente vê hoje e os pais ficam perdidos, né, famílias ficam perdidas ali, como fazer, né? Um dilema muito atual, foi muito polêmico, mas a gente vê que às vezes as pessoas, é o que você falou, aos pouquinhos vão se acostumando, né? Que é a questão Sim. do uso em comum dos banheiros hoje. Como que a gente Ah, lida com essa questão? Porque já, às vezes, nós vemos comércios já com essa prática, você já vê lá. Já tive uma que eu presenciei, estava até escrito lá, assim, eu falei, gente do céu. Então a gente vê que isso cada vez mais vem acontecendo. Isso, não sei se já está dentro das escolas, né? Mas já foi comentado sobre isso também. É. então, a gente precisa. Esse é um dos motivos que eu falo que a igreja ela precisa se manifestar publicamente com um determinado tipo de assunto. Tem coisa que é a opinião do indivíduo, tem coisa, né? Mas tem coisa que a igreja, né? Como igreja ou individualmente, a gente precisa se levantar a lutar contra, né? Então, quando você Uhum. pensa na questão da gente, vamos chamar assim, de espaços públicos compartilhados, né? Porque você está falando primeiro no banheiro, mas daqui a pouco você está falando do vestiário da academia. Daqui a pouco você está falando de coisas mais, né, mais profundas. Assim, para mim tudo isso é profundo, tudo isso para mim é problemático, né? Uhum. Então, assim, um dos problemas, aqui só para trazer um elemento que agrava muito essa conversa, né? Um dos grandes problemas quando você pensa em uso do espaço, desse tipo de espaço público, ah, compartilhado, vamos colocar assim, ou alguns vão dizer o seguinte: não é que é compartilhado, a pessoa é uma mulher porque ela se identifica como uma mulher. Então ela pode usar o banheiro feminino, certo? Qual Uhum. que é o problema? Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é o seguinte: hoje, a partir do momento que você se identifica, na cabeça deles você é. E o que eu Entendi. quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se um homem saudável, com o estereótipo normal de um homem, se identificar com uma mulher, o que essas pessoas estão acreditando? Ele não pode ser impedido de utilizar o banheiro feminino. Ainda que ele não tenha tomado nenhuma dose de hormônio, ainda que ele não tenha feito nenhuma cirurgia, ainda que ele não tenha acontecido nada. Então ele pode entrar com um corpo completamente masculino, porque ele é um homem, mas como ele se identifica como mulher, ele pode entrar dentro desse banheiro. Você não acha que dá oportunidade para coisa estranha acontecer? Com certeza. E, e aí,
mais uma vez, eles vão trabalhar naquela ideia de achar aqueles que discordam, né? Então você é um louco, não tem nada a ver, você tá cheio de ódio no seu coração, você odeia pessoas, você é um intolerante, você é um retrógrado e por aí vai. Ah, aqui nos Estados Unidos, você tem um. Se você quiser pesquisar isso depois, também está tudo na internet. Tem um presídio feminino, em que esse presídio feminino foi abrigar, então, mais uma pessoa condenada. Essa pessoa condenada é um homem que se identifica como mulher, certo? Uhum. Então, um homem que se identifica como mulher. Mas, para ele, se você se identifica como mulher, o que você é? Mulher, certo? Exatamente. Certo? O que aconteceu? Aqui nos presídios dos Estados Unidos não tem aquele absurdo da visita íntima. Né? O cara tá preso e tem que sofrer as consequências dos atos dele, não ter uma vida de um hotel paga por pessoas, né, de bem, né? Uhum. Ah, então, dentro de um presídio sem visita íntima, 2 mulheres ficaram grávidas. O que mudou nessa variável? A entrada de um homem que se diz mulher. Então, Olha. isso assim, isso acontece, né? Isso vai acontecer. Agora, o que a gente tem que pensar? O banheiro do estabelecimento, por exemplo, ele é um banheiro individual compartilhado, tipo, você entra, tem só uma cabine. Se é só uma cabine, entre aspas, é tipo o banheiro da tua casa. Né? Você está sozinho no ambiente, não tem problema. Né? A única coisa é a questão de higiene. Né? Muitas vezes um é menos limpo, menos higiênico do que o outro, enfim, É. não vamos entrar nessa discussão. Mas o problema entra, para mim, de maneira muito pesada, quando você vai ter, então, vários banheiros dentro de um espaço maior, dividido, né, por aqueles que se dizem de determinado gênero, né? E veja que, normalmente, você não vai ter as... Normalmente isso é muito mais localizado entre homens que se identificam entre mulheres do que mulheres que se identificam entre homens, né? Então, assim, é um problema sério, a gente tem que estar. E eu, por exemplo, tomaria postura, né? Do tipo, primeiro analisar se aquele banheiro é só um banheiro compartilhado individual, se você entra e Uhum. tem só uma unidade de vaso sanitário, né? E vários estabelecimentos têm desse estilo, ou se é aquele Uhum. espaço grande, com várias cabines, e que ambos podem compartilhar, né? Ah, dependendo do tipo de ambiente, eu pararia de frequentar, né? Eu não, simplesmente porque eu não me sinto confortável em ir para um banheiro que eu vou estar dividindo com uma mulher, né? Não faz sentido para mim isso, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente pode tomar uma postura simples, simplesmente dessa, né? Parar de ir. Eu não sei como que está a legislação no Brasil, como que está a legislação no Brasil acerca desse tipo de. Eu sei que tem regras para você disponibilizar banheiro, né? A Uhum. quantidade de assentos, pela quantidade de pessoas que você acomoda dentro do espaço público, mas eu tomaria ações nesse sentido, né? Mas é isso para nós, para os pais, né? Para a gente ficar atento, porque daqui a pouco, por exemplo, aqui, o Brasil ele vai de uma certa forma copiando o que vai acontecendo aqui nesse tipo de discussão. A discussão Uhum. aqui está o seguinte: em escola pública, a utilização de banheiro por aquilo que você se identificar. Meu Deus. E você pode chegar lá, e mais uma vez eu vou falar: você está com o corpo de um homem usando um banheiro feminino. Você pode estar fazendo nenhum tratamento, você só se identifica como. Né? É uma loucura, né? Quantos pervertidos não podem fazer isso, né? E como que você garante que a pessoa, né, se ela se diz se identificar, como que você garante que ela está levando a sério aquilo, né? Enfim, então é um problema muito sério. A gente precisa se posicionar, a gente precisa tomar ações simples muitas vezes, a gente precisa ensinar os nossos filhos, né? Porque isso está acontecendo em todo canto. Daqui a pouco essa discussão chega no Brasil, né? E até onde eu Uhum. conheço, né, de todos os países onde a ideologia de gênero foi apresentada
por exemplo, na ideia do Congresso para ser aprovado como algo aceitável, o Brasil é o único país que rejeitou. Eu creio que muito disso veio por conta da pressão da Igreja Católica, a Igreja Evangélica, e a gente tem que continuar fazendo isso, né? Porque daqui a pouco é dentro das escolas, dentro das academias, e eu sempre penso, né, normalmente, a mulher, pela constituição física dela, ela é mais indefesa, né? É a mulher sendo exposta a situações, e aí a gente não está exercendo a nossa função de proteger as mulheres. Né? Aquele discurso todo, né, feminista, de proteção das mulheres, está sendo jogado né, ladeira abaixo, né? Está indo pro ralo. Né? Então, a gente precisa, sim, ficar atento a participar dessas discussões e se posicionar sobre esse assunto, né? Na minha escola do meu filho, muda de escola. Tira de Né? lá. As pessoas, muitas vezes, elas estão mais preocupadas com o filho passar no vestibular do que ela ser um bom crente, um bom cidadão, né? Muda de escola, né? Eu não tive acesso à melhor escola do mundo, e Deus foi abrindo portas, cada um vai tendo a sua história de vida sendo construída, né? Então, muda de escola, dá a sua resposta, né? Mais uma vez aqui citar o Rafa, né? O Rafa tinha os meninos dele numa escola, e eles falaram que eles eram contra essa coisa toda, e um dia levaram uma pessoa para falar sobre a ideologia de gênero, alguma coisa do tipo, mas não levou ninguém para falar, para fazer oposição. Era um painel de debate, mas não tinha oposição. O Rafa falou com a diretora, tranquilo, tirou os filhos da escola. Assim, vocês dão um discurso, estão fazendo outro, meus filhos não vão ficar aqui. Então a gente tem que responder com as ferramentas que a gente tem, né? Exatamente. Pastor, nosso tempo voou. E, claro, nós conseguimos fechar essa discussão em partes, né? Porque é uma discussão que não se fecha, está em aberta, precisa da nossa atenção, precisamos estar muito focados nisso, né? Nesses pontos. Eu acho que é um assunto que não se encerra aqui, mas eu acredito que tenha despertado a atenção de muitas pessoas. A ideia é essa, né? É despertar a atenção, é acordar, é fazer as pessoas realmente agirem, né? E não se calarem mediante a tudo que vem acontecendo quando a gente sabe que a coisa está errada. Queria que o senhor fizesse uma conclusão final. Agradeço a Bianca Siakam, que está aqui com a gente, Siakam. Siakam. É diferente o sobrenome dela. E ela mandou uma mensagem da outra vez, né? Que ela falou assim, mas o que fazer nos relacionamentos com eles, né? Eu acho que em toda a abordagem havia a apresentação do problema e algumas saídas. Queria que o senhor concluísse esse tema com a gente hoje, fechando, encerrando e encorajando, né? Para que as pessoas tenham essa atitude mesmo de agir. E assim, né? Eu fico aqui à disposição, caso as pessoas tenham mais dúvidas, é só me procurar lá no Instagram, né, Tainá? Exatamente. Que é o arroba campanha.leo, né? Campanha.leo. É isso, né? Isso. Pode me procurar lá, mandar mensagem, eu costumo responder. Né? Posso, às vezes, demorar um pouquinho, mas eu respondo. Sim. Então, a questão é o seguinte, eu vou sugerir a vocês procurarem lá a minha palestra, né, que eu dei sobre esse assunto. Se você procurar por Leonardo Cabelo Campanha, procurar ideologia de gênero, é possível que apareça, né, essa palestra aí no YouTube, né? Se não, pode me mandar uma mensagem no Instagram, eu posso te passar o link. Porque lá eu vou tratar outros assuntos que a gente não falou aqui e eu vou dar muitas indicações de leitura que a gente não vai ter tempo aqui. Indicações de leitura, indicações de vídeo para você assistir, né? Mas o que eu tenho para falar aqui, acho que a gente já discutiu bastante esse assunto. E aí, se algum dia, daqui a um tempo, a gente precisar discutir de novo, a gente discute, não tem problema nenhum, estou à disposição. Mas falar para você que é adulto, né, para você que tem aí responsabilidade sobre crianças, ou se você não tem, se você é um jovem, se você ainda não tem filhos, enfim, se você é assim como eu, né, casado e Deus não concedeu filhos, pesquise esse assunto, vá ver o que está acontecendo, procure por coisas nas redes sociais, procure por coisas no YouTube, para você ver os absurdos que estão acontecendo no mundo. Vá se informar, vai ler as escrituras, naturalmente, né? O nosso padrão de vida, né?
padrão de fé e prática, né? E se informe, né? Se informe através das escrituras, leia bons livros cristãos que vão, de alguma maneira, tocar nesse assunto, né? Eu já indiquei alguns livros aqui, acho que é da editora Monergismo, a da Rosária Butterfield. Ela tem mais de um livro, ela tem livro sobre a identidade sexual, ela tem livro contando a história dela, da conversão, o abandono da homossexualidade, enfim. Então, assim, veja que isso não é uma teoria da conspiração, não é uma loucura, não é um devaneio, são coisas reais que estão acontecendo, que daqui a pouco vão virar lei, como tem virado lei aqui nos Estados Unidos, como já virou lei no Canadá, onde o Estado tem o direito sobre a criança mais do que os pais. Então, vá atrás, lute pelos seus direitos aí, proteja os seus filhos, exerça a sua função como cristão, para que a gente possa, né, como diz o outro, né, é morrer atirando, né, você dar o seu máximo enquanto você puder para defender a verdade revelada nas Escrituras. Excelente encerramento. Vamos reforçar aqui o Instagram, campanha.leo. Eu já tô querendo inverter. Campanha.leo, igual campanha do agasalho mesmo, campanha normal, né, campanha.leo. Já acessem aí, podem entrar em contato, o pastor Leonardo é super acessível, e o que eu gosto é assim, gente, perguntou, ele vem mesmo com resposta ali, completa, ele não te deixa na dúvida não, tá? Vamos aproveitar, eu falo, né? Se já tem essa abertura, já é uma pessoa que a gente confia, que está estudando, está buscando. Então, se a gente tem a dúvida, eu acho que a gente tem que buscar ajuda mesmo, né? E não padecer pela falta mesmo do conhecimento ali, né, pastor? Isso, e também procure. Não, a gente está aqui para servir, né? E eu acho que o importante é as pessoas terem um canal, né, aberto de comunicação com os pastores da igreja que eles frequentam. Então, assim, converse com o seu pastor sobre o assunto, né? Se você está chocado com essa realidade, conversa com ele, veja se ele está ciente disso, veja se ele tem estudado ou não. Converse com ele, sugira, fala, será que a gente não deveria trabalhar isso com os pais? Será que a gente não deveria trabalhar isso numa escola bíblica às vezes? Né? A gente falar da sexualidade de acordo com as escrituras e aí apontar problemas dentro da sexualidade que a gente tem enfrentado no nosso tempo. Será que a gente não tem que cuidar das nossas crianças de uma maneira específica de acordo com esses assuntos, né? Faça essas perguntas, né? Se dispõe a ajudar o seu pastor, porque eu entendo que a gente, como igreja, a gente precisa fazer isso. É um assunto urgente, né? Exatamente. Pastor, obrigada. Fazer que nem a Olga, ela falou que tem 81 anos de vida e vai continuar crendo na verdade da palavra de Deus, amando, mas falando a verdade. Amém. Que Deus continue nos conduzindo, nos sustentando para que a gente possa continuar crendo na sua palavra, tendo prazer na leitura da sua palavra, né, tendo prazer numa vida de oração, né? Uma vida de intimidade com Deus. Isso mesmo. Obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, seus estudos, sua família. Um beijo para Dani. Fiquem todos com Deus e um ótimo 2023. Obrigada por estrear o ano aqui com a gente, hein? Tchau, tchau. 2 estreias, o primeiro Tudo Mais e o primeiro ano de 2023. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado pelo convite. Com Deus. Amém. Boa, obrigada, pastor. E um abraço para você que interagiu aqui com a gente, mandou mensagem, o Wellington Pérez, a Alessandra, a Adriana está aqui com a gente, a Maria, a Altanice, todos vocês que participaram, que colaboraram, que acompanharam. Deus abençoe a vida de cada um. E ó, gente, materiais assim a gente pode compartilhar. Então compartilhe com amigos, familiares. Vamos propagar, viu? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal caso você ainda não é inscrito. Por favor, temos a nossa campanha de 2023, chegar a 1,5 milhão de inscritos no nosso canal, para que essa plataforma, né, que nós dentro dessa plataforma se torne cada vez mais relevantes. Conto com a sua ajuda, hein? Um beijo grande. Deus te abençoe, a semana está começando, fique com Deus. Logo mais você tem notícias do bem aqui na IPP TV com a Daniele Tolentino, então fique ligadinho, hein? Não saia daí. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!
coração. O milagre é para provar que Deus está vivo? O milagre é uma evidência de que Deus age ainda hoje, sempre, como sempre agiu. Ele é o mesmo Deus. Há uma